Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bora estudar a lição? Estamos abrindo aqui mais uma lição, segunda-feira, dia de trabalhar, dia de estudar, dia de ir pra correria. Vamos dar aqui a lição ouvindo a abertura. E aí Luan, o que você traz pra gente hoje? Caramba, hein, mano, você abrindo o vídeo, ouvindo a abertura, combinou, hein, o título, hein? Vai, toma, tô brincando. Vamos lá, então, meu amigo. O primeiro capítulo de João, ele é dividido em algumas partes. Eu gostaria de estar perguntando pra você quais são elas, que João quis, então, meio que fazer a estrutura do texto dele aí. Cara, quando o João ele vai escrevendo ali, e até a lição de segunda-feira ela enfoca mais na primeira parte, ele traz um objetivo ali de usar uma linguagem não só religiosa, mas uma linguagem da época, para que o pessoal pudesse ali assimilar do que ele estava falando, mas ele queria mostrar para o pessoal ali, e as pessoas que fossem ler até hoje, de qual era a essência de Jesus, quem ele era, de onde ele veio, o que formava a essência de Cristo. E ele traz um pouquinho deste contexto, e eu acho que até seria interessante você ler aí pra gente o texto que se encontra a partir de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, pra gente entender melhor. Vamos lá, diz assim, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Que maravilha, cara. Esse daqui, de verdade, é um dos capítulos que eu mais gosto, um dos versos que eu mais gosto de João. E é justamente sobre essa primeira parte, né? Então, dessas três que João meio que montou a estrutura do seu texto, que nós iremos conversar. Então, a gente vai focar nesse verso aqui pra gente conversar. Então, ontem você comentou sobre a questão do grego, né? Que essa palavra aí, verbo, que João usou, e gostaria então de perguntar como que foi isso. Algumas pessoas também acreditam que Jesus não é Deus, então gostaria que você explicasse para nós aí se realmente ele era Deus. Sim. Olha, até complementando aquilo que a gente já tinha falado ontem, a palavra grego, até tô com a colinha aqui, ela significava o princípio que governava o universo. Então a gente vê que ali era uma grandiosidade até maior do que a gente lendo hoje, trazendo para o português, é um significado às vezes até mais simples do que a grandiosidade que a gente pode acompanhar aqui em qualquer o intuito. Então João ele queria trazer ali nos primeiros versículos que o verbo Jesus, ele era eterno e algo pessoal também. Era algo tangível, era algo que podemos acompanhar, ver, tocar, até por ser o verbo, ser a palavra, ser uma ação. E é muito interessante agora a segunda pergunta que você fez sobre muitas pessoas hoje terem diferentes opiniões se de fato Jesus ele era Deus. E aqui eu trouxe algumas coisas que a gente pode destrinchar para responder, e eu estava pensando durante essa semana, achei muito interessante, porque diz o seguinte aqui, hoje a gente leva que Deus ele tem três grandes características, que é a sua onipresença, onisciência e onipotência. Perfeito. E ali eu fiquei pensando, cara, como que a gente poderia atrelar essas mesmas características a Cristo? Para que nós possamos entender, será que de fato Deus e Jesus são a mesma pessoa, têm o mesmo poder, têm as mesmas características? E é interessante quando a gente acompanha aqui, eu vou dar alguns pontos do porquê nós podemos acreditar nisso. Maravilha. Quando a gente lê ali em João 16, a partir do versículo 30, nós temos uma fala dos discípulos para Jesus, que ele diz o seguinte: agora nós temos a certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as nossas perguntas que nos inquietam, por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Primeiro ponto, nós podemos ver que Jesus ele era onisciente. Onisciência aí, perfeito. Porque os próprios discípulos reconheciam que, antes mesmo de perguntarem para Jesus, Jesus já sabia o que eles iriam falar. Já tinha a resposta da pergunta. Bom, legal. Próximo ponto aqui. E aqui eu vou passar rapidamente. A gente tem que Jesus ele era onipotente. E nós temos diversos exemplos que demonstram isso, seja por milagres, seja por tudo que ele demonstrou enquanto esteve aqui na Terra. Então, andar sobre as águas, curar cegos de nascença. Então, a gente tem várias expressões de como Jesus era extremamente poderoso. E eu também queria ler um versículo rápido que fica em Isaías 9:6, que diz: afinal, um menino nos nasceu,
um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ó o Príncipe da Paz aí, ó. Exatamente. Show de bola, hein? Então a gente vê que o próprio profeta Isaías ele traz que Jesus ele seria ali, mesmo nascido como menino, pequeno, frágil, mas ao mesmo tempo ele seria todo-poderoso. Legal. E por último, e eu acho que é interessante a gente pensar, cara, como que Jesus ele poderia ser onipresente estando limitado fisicamente? Porque Jesus ele era ser humano assim como nós também somos. Como que Jesus poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo ou fazer alguma coisa aqui mesmo estando distante? E aqui acho que é uma pergunta bastante intrigante, mas a gente consegue responder de várias formas. Então mesmo ali com a sua forma humana, tendo algumas limitações, né, do seu poder, mas a gente vê que, por exemplo, antes mesmo de chamar Felipe, ele fala que já tinha visto ele em algum outro lugar antes, embaixo de uma figueira. Quando a gente acompanha um pouco mais, Jesus efetuou algumas curas à distância, né? A gente falou de poder, então Jesus ele não precisou ir até a filha da mulher cananeia, mas mesmo assim conseguiu fazer com que seu poder fosse até lá para curá-la. Parece que tinha uma câmera, né, observando ela lá, e ele já verbalizou, né, isso aí tudo para que a gente soubesse realmente que ele estava sabendo do que estava rolando ali. Exatamente. A gente tem outros exemplos aqui. Então ele curou um oficial do rei que estava em Cafarnaum, e eu acho que esse é o mais impressionante, porque Jesus ele estava na Galileia, em Cana, e lá ele consegue efetuar uma cura em Cafarnaum, que fica a cerca de 25 quilômetros de distância. É longe, hein? Então, assim, como que Jesus conseguiu fazer essa cura? Então a gente vê que apesar de físico, apesar de estar aqui, estar conosco, ser um ser humano, ele tinha as 3 características que o próprio Deus tem de ser onipresente, onisciente e onipotente. Meu amigo, antes de gravar essa lição, né, o verbo, eu estive assistindo alguns episódios do The Chosen, já assistiu? Sim, cara, muito bom. Sensacional. E o episódio que João, ele vai escrever sobre esse verso que a gente acabou de ler, né, no princípio era o verbo, é muito bacana que Jesus meio que chama ele numa sala, né, que Jesus ele ia ler um pergaminho ali, e ele na verdade não estava com dúvida, ele só chamou, né, João para que então desse a escolha de qual que seria o pergaminho de Moisés que ele iria ler. Então João começa assim, eu gosto pelo começo. Aí veio a ideia, tipo, depois o filme meio que mostra ele depois escrevendo, depois que Jesus já tinha ido para o céu e tudo, e ele tentando se lembrar, poxa, de onde eu começo? Aí ele lembra dessa história. Nossa, naquele dia eu tava com Cristo lá dentro daquela sala e ele me falou daquele verso lá, da criação. Então eu vou escrever sobre isso. Mano, é sensacional, cara. Esse verso mostra Jesus antes mesmo do jardim, cara. Mostra Jesus antes de tudo que nós conhecemos. Desde a eternidade, ele está presente com cada um de nós. Maravilhoso conversar sobre esse Deus que tem essas 3 características, onipresente, onisciente. Cara, sensacional. Vamos fazer uma oração? Claro, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, somos gratos porque podemos aprender e estudar a Tua Palavra hoje, Senhor. Amém. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento e faça com que este verbo seja presente em nossas vidas, Senhor. Amém. Que esse Deus onipresente, onisciente e onipotente esteja conosco todos os dias. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, galera. A segunda-feira é meio chata, meio conturbada, mas com a palavra de Deus é perfeita. Então, graças a Deus, terminamos a segunda e nos vemos amanhã.